Vamos continuar aqui com o nosso estudo sobre o Evangelho segundo João. Estamos em João capítulo 4. No verso 1 diz: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, ou seja, que Yahushua HaMashiach, ou seja, esse Senhor que é o mesmo Yahushua, fazia e batizava mais discípulos que João. Daí o verso 2 vai abrir um parêntese aqui. Se bem que Jesus mesmo, ou seja, Yahushua, o Messias, não batizava, e sim os seus discípulos. Veja que a prática do batismo nas águas, não era aqui, segundo esse versículo, que o Messias fazia, e sim os discípulos que faziam, tá? Porque o Messias ele não veio batizar com água, ele veio batizar com Espírito, tá? Ou seja, regeneração. Isso, a gente já viu isso. Verso 3, deixou então a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Verso 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Samaria, haviam ali os samaritanos, era uma outra região. E os samaritanos não eram um povo que cria totalmente nas mesmas coisas que os judeus criam. Era um povo híbrido. Tá? Verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras, que Jacó dera a seu filho José. Nós temos aqui algumas referências em Gênesis 33, 19, a parte do campo onde armara a sua tenda. Ele a comprou dos filhos de Amor, ou Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. De Gênesis 42, 28, 48, 22. Dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. E aqui em Josué 24:32, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Então, era nesta região, próximo às terras que Jacó deu ao seu filho José, que o Messias estava naquele momento. Verso 6, estava ali a fonte de Jacó. Então tinha uma fonte ali. Esta fonte saía água, logicamente. Cansado da viagem, então, assentara-se Jesus, ou seja, o Messias, aqui Yahushua, junto à fonte, por volta da hora sexta. A hora sexta do dia. Nisto, então, veio uma mulher samaritana tirar água. Essa mulher samaritana veio ali tirar água, e o Messias já estava ali. Disse-lhe o Messias, dá-me de beber. Veja, o Messias puxando conversa com uma mulher samaritana. Ele não precisava falar nada com ela. Ela simplesmente foi ali para tirar água. O Messias que começou a chamar assunto. Claro, né, de propósito. Verso 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então o Messias estava sozinho. Entendeu? Verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana. Ela já se indignou. Olha só. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Veja. Temos aqui uma afirmação que o Messias era o quê? Era da Palestina? Era gentil? Era de outros povos? Judeu. Judeu. Tá? Eu quero. Aí você vê que os versículos posteriores. Tem algum versículo que o Messias diz que ela estava mentindo? Verso 10. Replicou-lhe o Messias, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O Messias em nenhum momento diz que ela estava mentindo, em nenhum momento ele diz que não é judeu. Ou seja, eu pergunto, onde é que fica
a seita maldita do dragão, que diz que o Deus do Antigo Testamento é o diabo e que Jesus, que o Messias ou Yahushua, como eles quiserem chamar, não seria judeu, se o próprio texto está dizendo que ele é. E agora, isso aqui, meu irmão, é evangelho. Então você vê que tem imbecil pra tudo, né, cara? Os marcionitas acreditam que a divindade, o Deus do Antigo Testamento é o diabo, é o Satanás, é o dragão. E aí, cara, os probleminhas que tem aqui dentro chegam ao ponto de dizer que o Messias não era judeu, não. Porque eles têm, na verdade, ódio a judeus, esses caras. Ódio a judeus. Tá aqui. Então, essas pessoas têm ódio do próprio Messias, mas não admitem isso. E daí, para maquiar a verdade, eles precisam dizer que isso aqui foi enxerto, que é acréscimo que não tem nos originais. Cara, assim, ó, o nível da doideira é demais, hein? Isso aqui é tão verdade que o próprio texto continua dizendo que os judeus não se dão com os samaritanos. E por isso que a mulher ficou indignada do porquê que o próprio Messias começou a chamar, a conversar com ela. Tá? Como eu falei, os samaritanos eram um povo híbrido. Eles não seguiam os mesmos costumes totais da Torá, etc. e tal. Tá? E aí? Então, prosseguindo para não perder muito tempo com gente doida, né? Então o Messias ele falou aqui, ó, que se você conhecesse, né, o dom do Criador e quem é aquele que te pede, ou seja, que ele era o Messias, que ele falou dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, essa água viva aqui, tá, não é a água viva que você acha que é aquela do mar, não. É a água para a vida eterna. É propriamente a palavra, que é regeneradora, tá? Que é a água viva. Tá? Não é a água literal. Verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela não estava entendendo o que o Messias estava falando, tá? Então, ela estava achando que o Messias estava se referindo à água que estava ali dentro do poço. Ela achou que o Messias, que até então, para ela era só um homem, só um judeu que estava ali. Para ela era um homem comum. Tá? Ele veio aqui em carne e se fez homem. E ela falou, como é que você me daria água se você não tem com o que tirar essa água? O poço é fundo. Cadê a água viva? Cadê? Aqui a referência em Jeremias 2. Por que dois males cometeu o meu povo? A mim me deixaram meu manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Veja. Me deixaram o manancial de águas vivas. Quando a Bíblia fala em águas vivas, uma água viva, é a própria palavra do Pai, é uma alusão a Ele mesmo, né? Que dele vem todas as coisas, essa fonte. Então vem o verso 12 e fala: És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Uma pergunta. Afirmou-lhe Jesus, o Messias: Quem beber desta água tornará a ter sede. Estou falando da água física literal, essa água aqui. Tá? Você tem que beber isso aqui todos os dias. E você bebe, e você continua tendo sede com o tempo. Sempre vai te dar sede essa água aqui. Não é que a água vai dar sede, é porque mesmo que você beba, seu organismo depois fica necessitado de beber essa água. A água do poço aqui o Messias estava falando. Agora vem o verso 14 e fala realmente o que o Messias quer dizer. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Está falando aqui literalmente, meu irmão, da vida eterna. Está falando literalmente da regeneração. Que água que é essa aqui? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Que água é essa? Que água? Como assim? Como que o Messias está dando água nesse exato momento? Como que o Messias queria dar água para aquela mulher naquele momento? Que água é essa? E aí, cara, nós temos que aqui explicar uma situação bizarra. Teve um pregador aí que ele inventou, sério, cara, das hostes do inferno, que isso aqui que o Messias estava falando para aquela mulher samaritana não era água. Ele usou esta passagem aqui, ó, uma fonte a jorrar. Ele pegou e disse que esse fonte a jorrar aqui, acredite se quiser, seria o sêmen de Jesus. Sério, cara. É revoltante a gente ter que ouvir um negócio desse. E o cara lá na pregação fazendo... Um cara conhecido, meu. Conhecido no Brasil inteiro. O cara na pregação lá, dizendo que o Messias queria, meu, fazer aquilo mesmo com a mulher, aquilo que você está pensando com a mulher. Tem noção de uma jossa dessa? Eu não sei de onde é que tem gente tão desgraçada nesse mundo, meu, que consegue entender desse jeito. É uma mente pervertida. É uma mente totalmente pervertida. Tá? Gente que não compreende as coisas. Cara, é perversão. Fonte a jorrar. De onde é que está dizendo que aqui é sêmen, cara? Olha o que a cabeça do desgraçado pensa. Então o cara estava insinuando que o Messias queria pegar a mulher lá. Cara, sem comentários. Sendo que o próprio texto, meu irmão, está falando que é para a vida eterna. Não está falando nada aqui de carnalidade, de relação íntima. Nada disso. Tá? Cara, é uma mente pervertida maldita. E as pessoas acreditam, cara. Tem gente que acredita no cara. Ainda segue o cara. Tá falando, meu irmão, que beber da água que eu lhe der, isso aqui é a palavra. É a própria palavra. A gente encontra isso lá em Efésios 5, quando Paulo vai trazer essa alusão que água é a mesma alusão do sangue, né? Mas aqui é água, Efésios 5. Você encontra que o homem, maridos, amai a vossa mulher, como também o Messias amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, verso 26, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Uma pessoa é purificada, uma pessoa ela é regenerada, é purificada por meio da lavagem de água. Como que acontece isso? Pela palavra. É a única forma. A palavra, meu irmão, a palavra do Messias, a palavra do Criador, a Bíblia, as Escrituras em si, são esta forma de lavagem. Ela é a água viva, é a palavra do Criador. E depois dessa purificação pela palavra, então apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Está aqui. É esse tipo, tá, de água que se refere aqui em João 4. Tá fazendo diferença. Veja, quem beber desta água do poço tornará a ter sede. Verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Óbvio, porque a pessoa vai ser glorificada. Na glorificação, que é na volta do Messias, a igreja vai ser glorificada, vai receber corpos imortais e incorruptíveis, conforme diz 1 Coríntios 15, 51 e 58, e então nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Tá? Não haverá mais a morte na Nova Jerusalém. Eu já expliquei tudo isso na minha
Playlist sobre o Apocalipse explicado. Para quem não sabe, eu já expliquei todo o livro do Apocalipse, versículo por versículo. Está aqui no canal, Firmeza da Verdade, no YouTube. E basta você entrar aí, pesquisar, no canal já vai encontrar, em playlists. Então, nunca mais terá sede. Sim, essa é uma das grandes esperanças do Evangelho. Essa é uma das grandes promessas, também uma promessa, meu irmão, tá? E ele não pode falhar. Então veja, sim, existe esta situação em que os salvos nunca mais terão sede, nunca mais terão fome. São várias promessas. Veja, quando você vê a famosa passagem de Mateus 5, quando ele fala dos bem-aventurados, olha só, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esses serão fartos, meu irmão. Está falando da Nova Jerusalém, depois da glorificação na vida eterna, tá? Ainda não é para esta época. O Messias tem que voltar primeiro para isso. Serão fartos em todas as situações, porque nunca mais terão sede, nunca mais sentirão, tá? Essas mazelas que nós hoje sentimos por causa do nosso corpo, tá? Por quê? Porque vão herdar o reino dos céus, né? Aqui, ó. Tá? Também vai ter grande galardão nos céus, os perseguidos por causa do nome do Messias. Então veja, também tem a passagem de 1 Coríntios 15, 51 e 58, para contextualizar você e ilustrar melhor. Aqui está falando da ressurreição, tá? Esse é o contexto de galardões e ressurreição. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Existe um lugar, meu irmão, que não tem corrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos todos, a transformação, a glorificação do Messias, no momento, do Messias não, da igreja, através da volta do Messias, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, ou seja, isso aqui é no final da tribulação, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nesse momento, meu irmão, na volta do Messias, já haverá a transformação, a glorificação da igreja. Então, por que é necessário que este corpo corruptível, carne, ele perece, ele morre, se revista da incorruptibilidade? Não vai mais haver corrupção. Não vai mais haver morte. O corpo mortal se revista da imortalidade. Os corpos serão imortais. Tem noção disso? É um novo corpo, tá? Então, aí, nesse momento, vai ser cumprido, tragada foi a morte na vitória, tá? Então, veja que é disso que o Messias está falando aqui em João 4, para a mulher samaritana. Aqui, ó. Nunca mais terá sede. Para isso, a pessoa tem que ser regenerada. A pessoa ela precisa se converter, se arrepender dos pecados e crer verdadeiramente. Isso é uma mudança que não vem da boca para fora. Isso é uma mudança, é uma obra regeneradora do Espírito. A evidência que alguém é salvo é que foi transformado, foi regenerado. A vontade mudou. A pessoa não vive mais praticando as coisas mundanas. Ela não ama aquilo. Ela começa a amar as coisas espirituais, celestes. Tá? Essa é a evidência. Então, quem ainda continua na carne, aí, cometendo crime, calúnias, difamações, injúrias, perseguições, hipocrisias, falsidades, desonestidades, ódio gratuito, todas as obras da carne, que está lá em Gálatas 5, adultérios, facções, invejas, essas pessoas nunca foram regeneradas. Está na Bíblia. Nunca foram salvos. Nunca beberam desta água aqui que o Messias está dando, oferecendo. Nunca beberam. Essas pessoas continuam tendo sede, tá? E pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, nesta pessoa, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Fonte a jorrar, ou seja, a pessoa regenerada, ela
começa a fazer discípulos. Começa a, além dela ser um discípulo do Messias, ela vai e faz mais discípulos do Messias. Através da palavra, ela vai pregar o evangelho, ela vai evangelizar, ela vai dar bom fruto. Tá? Ela vai fazer boas obras e é nesse sentido então que ela se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que essa pessoa bebeu, a palavra, teve efeito nessa pessoa, regenerou. Ela agora vai fazer o quê? Ela vai ser uma fonte a jorrar. Da mesma água, a mesma palavra, vai pregar, vai evangelizar. E mais pessoas vão se converter. Veja, tudo culminando para o quê? Para a vida eterna. Aqui nos originais a gente encontra, logicamente, Zoen Aionion, que é vida eterna, vida que não acaba. É nesse sentido que está sendo dito aqui, que o Messias falou. Tá? Ou seja, não tem nada a ver com coisas literais, com coisas físicas. Não é água física, é espiritual. É a palavra, meu. Compreendeu? É a palavra. E daí nesse momento, verso 15, então, quando esta mulher samaritana, ela ouviu com uma vida eterna, disse então a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela entendeu parcialmente, né, o que o Messias estava querendo falar. Que ela entendeu que, pô, eu não quero mais ter sede, eu quero dessa água aí, que não dá mais sede. Só que ela ainda não entendeu muito bem. Né? Ela queria ainda vir buscar aqui essa água. É uma coisa que não se busca isso aqui, né? Assim. Ela entendeu parcialmente, porque ela ainda falou aqui, ó, para que eu não mais tenha sede. Né? Ela entendeu parcialmente o que o Messias quis dizer. Né? Não dá ainda para entender se realmente ela queria a vida eterna, alguma coisa assim. Aí aqui vai entrar a questão do marido, né? Que eu acho que eu vou ter que falar aqui já nesse vídeo. Vai ser um vídeo longo. Então o Messias disse, vai, chama teu marido e vem cá. 17. Só que o Messias fez essa pergunta, o Messias fez essa frase aqui de propósito, ele já sabia. Ao que ele respondeu à mulher, não tenho marido. Não tenho marido. Replicou-lhe o Messias, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Uma mulher que já teve vários, porque o povo samaritano realmente ele, né, eles não seguiam muito bem a Torá, né? Então o Messias já sabia da vida dessa mulher. Sem nunca ter, porque o Messias tinha assim, um autoconhecimento. Então, 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu é profeta. Claro, o Messias sabia da vida da mulher sem nunca ter visto ela. Então ele era profeta. Ela reconheceu que ele era profeta. Verso 20, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, olha só, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Isso aqui foi a mulher que disse. Então disse o Messias, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Aqui o Messias está falando de outras questões. Tá? Por causa que havia perseguição, o povo ia se espalhar, então o povo judeu começou a adorar o Pai em outros lugares. 22. Vós adorais o que não conheceis. O Messias está falando isso aqui para a mulher, porque ela era samaritana. Nós adoramos. Nós, quem é isso aqui, meu irmão? É um pronome pessoal do caso reto. Nós adoramos o que conhecemos. Ó, diferenciação. Vós
samaritanos. Vocês adoram o que vocês não conhecem. O povo samaritano não cria no Criador. Basicamente isso. O Messias faz um contraste aqui, um contraponto. Ó, vós, vocês não conhecem no Criador. Vós adorais o que não conhecem. Nós, pronome pessoal do caso reto, adoramos. Nós quem? Judeus. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do quê? De quem? Dos judeus. Opa! Eu acho que o marcionismo aqui foi estompado definitivamente, né? Você crê que o Deus do Antigo Testamento é o diabo? É o dragão, Satanás. Que os judeus, eles não são só... Ah, legal. O próprio Messias está falando aqui que vós adorais o que não conheceis. Nós, judeus, é o que o Messias está dizendo. É o que o Messias está dizendo. Adoramos o que conhecemos. O judeu conhece o Criador. O judeu verdadeiro. Não o fariseu hipócrita. O judeu verdadeiro. Existem, meu irmão, essas ramificações. Porque a salvação vem de quem? Dos judeus. E agora? Eu não tenho pena, não. Eu fico assim, cara, pensando. Como é que tem gente que ainda acredita na doutrina marcionita? Porque o Messias mesmo está dizendo que nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Então o judeu conhecia o Criador. E ele está falando de quem aqui, meu irmão? Do Deus do Antigo Testamento. Do Pai. Olha só. Os marcionistas não gostam de dizer o Pai, o Pai. Nós seguimos o Pai. O Pai? O Pai está aqui. Sabe ler português? O Pai. O Messias está falando que este Pai, os judeus, conhecem. E agora? Agora é óbvio que ele não está generalizando. Ele está falando dos judeus verdadeiros. Simples como água cristalina, meu irmão. Em 2 Reis 17, 29, diz: porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Por isso que os samaritanos adoravam quem não conheciam. Em Gênesis 12, 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Está falando aqui para... Vamos clicar lá, ó. Gênesis 12, 3. 3? Aqui, meu irmão, contexto, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Estava uma promessa aqui, meu irmão. Se tu uma bênção, abençoarei Abraão aqui. E de Abraão veio toda a linhagem. Por isso que houve uma grande divisão. Vamos voltar aqui para João 4. Lá embaixo. Ó. Em Gênesis 18, 18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, depois virou Israel, e nele serão benditas todas as nações da terra. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Multiplicarei tua descendência. Hebreus 7,14, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá. Olha a Bíblia falando de onde é que veio o Messias. Judá. Povo judeu. Depois, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Então veja. Meu irmão, aí tem que... essa gente é tão desonesta que eles vêm e dizem assim, ó, não, esse texto aqui foi acrescentado. É muito fácil, né, cara? Pegar uma verdade que está nos originais. Tá aqui, ó. Que é original, cara. E dizer que é acréscimo, né? Isso aqui está nos códices. Veja, o termo original aqui, otiresotíria,
Você não é o sabichão da Bíblia? Fala aí pra mim, cara. O que é soteria? Tá fácil, né, cara? Salvação. Muito simples, soteria. Originais. Ekton judaion estin. Isso aqui é o termo grego para judeus. Judaion. Então está muito claro, muito simples, mas é óbvio que filhos do diabo sempre vão negar a verdade, né? E aí, cara, eu acho interessante, cara, que esses dias eu vi gentinha imunda. Eu falo mesmo, cara, aqui não tem papo. Gentinha imunda, num chat, dizia assim, o Rômulo, ele fala, ele é muito judaizante, o Rômulo, ele crê, tem conceitos judaicos. O Rômulo tem conceitos judaicos, cara. Meu, é sério que essas pessoas se dizem crentes? É sério? Porque tem que rasgar isso aqui da tua Bíblia, então, cara. Rasga isso aqui da tua Bíblia. Vai lá. Taca fogo, joga no mato. Vocês são ateus, cara. Vocês são ateus, hipócritas. Não. Vocês são piores que ateus. O ateu simplesmente rejeita tudo. Vocês não, vocês picotam. Vocês dizem que creem, mas não creem jossa nenhuma. Porque o que o próprio Messias diz, aquele que você diz crer, está dizendo isso aqui. E você rejeita. Essas pessoas, pessoal, não fazem ideia do que é o Evangelho, do que é a Bíblia, do que é a Taná e depois vem a Nova Aliança. Não faz ideia do que um é complemento do outro, não faz ideia do que é a expansão progressiva do Evangelho através da pregação e através da vontade do Criador. Não faz ideia do que é isso. Pessoazinha limitada mental acha que ou é uma coisa ou é outra. Não, ou é só antiga aliança ou é só nova. Não, é só uns... picota tudo, não entende nada, ainda difama do que não entende. É o cúmulo, cara, da burrice. Tem que ser muito idiota, meu, na boa. A salvação vem dos judeus. Tá aqui o que o Messias está falando. Por quê? Porque só a eles foi revelado as Escrituras. Durante toda a antiga aliança, meu irmão, nenhum povo foi revelado a salvação. Mas Deus não quer salvar todos? Fala para todos os povos egípcios, medopersas, gregos da antiguidade, Ciro-fenício, enfim, cara, bota tudo, mesopotâmico, bota tudo lá. Depois que se expandiu, virou tudo pagão. Pega todos os povos pagãos da antiga aliança. Aonde que o Criador quis se revelar a eles? Pelo contrário, meu irmão. Pelo contrário. Eu não quis. Tem texto na Bíblia dizendo que ele entregou tais povos a adorarem astros. Está aqui em Deuteronômio 4, 19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus. Está falando aqui para o seu povo. Está falando aqui para o povo escolhido apenas. E vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, os astros, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto a aqueles. Coisas que o Senhor teu Deus, Yahweh, aqui, o Senhor dos exércitos, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Meu irmão, o Criador entregou a todos os povos, com exceção do povo escolhido, Israel, a adorarem os astros. Agora eu pergunto para você, ele quer salvar todos? Aonde? Só na tua cabecinha, né? E não adianta vir com um textinho, cara, lá de Timóteo, né? A gente vê aqui, ó.
Em 1 Timóteo, cara, 2. Isto é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Você é arminiano, cara, você tem problema, você tem preguiça de estudar, você é satisfeito na própria ignorância, cara. Sabe o que é contexto? Sabe o que é etimologia de vocábulo? Não, não sabe. Veja, a palavra todos os homens aqui, panton. Essa palavra grega, ela se refere a classe de pessoas ou grupo de pessoas. Aqui não todos sem exceção, porque tem um contexto aqui, todos os homens. Que homens? Verso 2, autoridades, reis e os que se advertem de autoridade. Não é todo sem exceção, é todo de uma classe. Com o intuito de quê? Vida tranquila, mansa, piedade e respeito. Verso 13, isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Que todos os homens, todos sem exceção? Espera um pouquinho, a palavra todos aqui é o quê? Pantas, que vem da mesma origem de pantas. E aí? Todos de uma classe ou grupo? E agora, cara? Antropos aqui. Então, esse papo, cara, que quer salvar todos, mas não salva, espera um pouquinho, ele é soberano ou não? Se ele quer salvar todos, mas todos não são salvos, a vontade dele está sendo frustrada. Então ele seria um Deus que se frustra. A própria Bíblia diz que os planos dele não podem ser frustrados. Está aqui em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E agora? Se o plano dele é salvar todo mundo, mas nem todo mundo é salvo. Então ele seria um Deus frustrado. Só que a Bíblia fala que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E agora? Então é óbvio, cara, que ele não quer salvar. Bem-vindo à realidade. Ele não quer salvar todos. Bem-vindo à realidade. Ele não quer salvar todos. Durante toda a antiga aliança, ele só salvou o povo de Israel. E, inclusive, não todo mundo. Muitos ainda se rebelavam, murmuravam. E sabe quanto tempo que tem toda a antiga aliança, meu irmão? Mais de 4.500 anos. Durante mais de 4.500 anos, ele só salvou um povo. Porque a Bíblia fala que ele só elegeu um povo. Só escolheu um povo. Aqui tem uma passagem em Ezequiel 20, verso 5, e diz assim: diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendentes da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles a terra do Egito, levantei-lhes a mão, jurei, sou o Senhor vosso Deus. Escolhi Israel, não. Outra passagem aqui em 1 Crônica 16, 13, vós descendentes de Israel, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Irmão, o Criador tem seus escolhidos. Durante toda a antiga aliança foi só esse povo. Mais passagem aqui em Isaías 41:8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Meu irmão, tem eleição, cara. Sabe o que é elegir? É eleição, é você escolher. Quem que escolhe? O Criador. O Criador está falando isso aqui. E ele não escolheu nenhum outro povo, cara. Mais passagem aqui, Deuteronômio 7:7, não vos teve o Senhor, Yahweh, afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Não era porque vocês eram o maior, não. Inclusive, pois eres o menor de todos os povos. E nisso se manifesta o amor, meu irmão. O amor pelo Pai incondicional. Não é porque vocês eram poderosos, não. Não é porque vocês eram o maior. Não, não era não. Porque vocês eram o menor dos povos, cara. Verso 8. Mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Que povo que foi liberto aqui? O povo judeu. Os hebreus. O menor dos povos. E por isso que fosse o quê? Escolhido. Vos escolheu. Nenhum outro povo o Criador fez em toda a antiga aliança. Quer salvar todos? É por isso que você encontra aqui em João, onde nós estávamos lendo, capítulo 4, que a salvação vem dos judeus. Está aqui.
Por isso que todos os povos adoravam o que não conheciam. E os judeus, nós adoramos o que conhecemos. Por que a salvação vem dos judeus? E não, eu não estou dizendo que eu sou judeu, cara, com isso. Eu só estou lendo a Bíblia. Eu posso ler a Bíblia, meu? Eu posso ler a Bíblia como ela é e explicar de fato como ela é? O pseudo-entendimento dos anencéfalos só é capaz de entender o QI de 80 negativo. 80 negativo. Que eu estou me achando aqui um eleito judeu agora. Eu estou me achando um eleito judeu. Cara, não dá, mano. O Brasil, ele precisa receber o apocalipse. É isso que o Brasil precisa, é a minha opinião. Eu só estou pregando isso aqui para quem vai realmente entender, porque o resto não adianta, cara. Tá? O Messias aqui está explicando que originalmente a revelação foi dada aos hebreus, aos judeus. Por isso que a salvação vem dos judeus, eles que detêm, eles que na época detinham, só eles detinham as escrituras. Torá, Taná, só este povo tinha, mais ninguém. É por isso. É difícil entender isso, né, cara? Não, não é difícil não. É fácil. O ser humano é tão ruim que não quer. Então ele fala no verso 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui ele está falando da propagação do evangelho aos gentios. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Veja que ele está contextualizando. A salvação vem dos judeus. Só até então, só eles tinham esse conhecimento. Mas, quando fala mas, meu irmão, outras coisas vão acontecer. Vem a hora, já chegou em que os verdadeiros adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Está falando, meu irmão, da propagação. Por isso que o Messias começou a puxar assunto aqui com a mulher samaritana. Já era o início da ampliação da pregação do evangelho aos gentios. Verso 24. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, tá? Ou seja, se tem mentira na boca de pessoas que se dizem crentes, é porque não é verdadeiro adorador, não é servo, não é. Então, quando você vê esse monte de gente mentindo aí em tudo que é lugar, nas internet da vida, em denominações, não é do Criador, tá? Tudo filho do diabo. A última coisa que eles estão é em espírito. Inclusive estão em espírito, mas em espírito do demônio. Verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Ela ouvia falar, o chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela sabia disso, porque o povo samaritano era um povo híbrido. Eles tinham um pouco de ouvir falar das coisas, mas não era na totalidade. Era um pouco o povo samaritano era um pouco diferente de povos realmente ímpios e pagãos. E só para contextualizar aqui, houve um povo de Nínive, que Jonas, o Criador, enviou ele lá para pregar o arrependimento. Aquele único povo era a tipologia dos gentios, né, que eles se arrependeram. O povo de Nínive na época. Né? Então ela disse aqui, o cara ouvia-se já os rumores, não era só rumores, a promessa estava na Bíblia, estava na Torá, melhor dizendo, a Bíblia não, a Bíblia foi feita depois, estava na Taná, que a promessa do Messias que havia de vir. Olha só a referência aqui, mais uma passagem que mostra que, pera um pouquinho, está lá na Taná essa promessa. Aí vem verso 26, disse então o Messias, eu o sou. Eu que falo contigo. Imagina o Messias que havia de vir. Ele começa a puxar assunto com você. A pessoa fala, eu sei que ele é. Ela nem sabia, nem imaginava que era ele. Aí ele se revela. Eu sou. Sou ele. Eu sou ele. Aquele que havia de vir.
Muito interessante. Aí ele se revelou aqui para ela. Verso 27, neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher, que não era comum isso, tá? A mulher estava sozinha ali também. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Só se admiraram, mas não questionaram o Messias. Verso 28. Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Ou seja, o cântaro era uma espécie de jarro para pegar água, né? Ela deixou lá. E ela foi à cidade e falou aos homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Messias? Então o Messias ali já tinha implantado nela a sementinha, né? Da verdade. Verso 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Pronto. O chamariz, né? Nesse interim, ou seja, nesse período de tempo, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come, né? Ou seja, se alimente, porque os discípulos foram comprar comida. A gente viu isso nos versículos anteriores. Tá? Alimento. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos, uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Ou seja, os discípulos estavam pensando que o Messias ali tinha algum alimento que eles não sabiam, mas não era isso que estava falando. Disse o Messias: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só, está falando de coisas espirituais, né? O Messias falava muito coisas espirituais. O alimento do Messias, ou seja, o que fazia ele se sustentar de fato espiritualmente, era fazer a vontade daquele que enviou. Então, o Pai enviou ele a realizar a sua obra. Enquanto as pessoas pensam, meu irmão, em coisas físicas, muitas das vezes apenas literais, alimento literal, água literal, não. O Messias falava em termos espirituais. A minha comida, como assim? A minha comida? Ele não está comendo nada, cara, fisicamente. Então não é físico, é espiritual. Só que o que é comida? É o que sustenta o teu corpo. São os nutrientes que sustentam o teu corpo. O que é comida espiritual, meu irmão? O que é comida espiritual? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele. Ou seja, o que sustentava, o que realmente fazia o Messias bem, espiritualmente, o que sustentava tudo isso, era fazer a vontade do Pai. E outra coisa, fazer a vontade daquele que me enviou. O Messias não tinha livre-arbítrio. Nós vamos ver isso mais adiante. Ele veio para fazer... meu irmão, isso é extremamente complexo de se explicar, mas veja, que ele sempre falou, e não foi só nesse versículo, ele falou em outras partes também, que ele veio fazer a vontade do Pai. Ele só cumpria a vontade do Pai, meu irmão. Como é que alguém que faz a vontade do Pai cabalmente tem livre-arbítrio? Ele não podia fugir disso, cara. Não tinha como. Porque já estava determinado, já estava predestinado a ele fazer isso aqui. E nós encontramos várias passagens da Bíblia que falam isso. Tem muitas ilusões, cara, que as pessoas precisam desapegar, cara. Realizar a sua obra. A obra do Pai. 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Está falando do espiritual aqui. O Messias já tinha chegado, já estava próximo da crucificação. É isso que ele está falando. Não tem nada a ver com o alimento físico aqui. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Quem que é o semeador e o ceifeiro? O que envia, o que planta, o que colhe. A palavra, o Evangelho.
Entesoura o fruto para a vida eterna. É o quê? A igreja glorificada. Se alegram então depois disso, porque a obra foi feita. 37. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Um planta, outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Está falando para os discípulos aqui. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. É igual um campo, meu irmão. Alguém plantou lá, mas passa-se muitos anos. Às vezes vai colher só depois de um outro tempo. E outro que vai colher. É isso. Eu vos enviei, ó, o enviado aqui, a missão, a grande comissão, enviar pregar o evangelho, para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Ou seja, está falando aqui, o próprio Messias veio, né, trabalhou, né, e vós, discípulos, entrastes no seu trabalho. Vocês vão continuar agora evangelizando. Quem é que trouxe a semente? O Messias. O próprio Pai também, né? 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Olha só o que é a eleição, meu irmão. O chamado eficaz é a eleição. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Como é que creram? Eleição. Porque eles creram, cara. Simplesmente assim. Eram ovelhas. Né? Estavam. Meu irmão, tá vendo aqui? Ó, isso aqui já é a expansão do evangelho aos gentios. 40. Vindo, pois, os samaritanos vir ter com o Messias, com Jesus, Yahushua, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha que interessante. E aqui, óbvio, né, cara, que, eu não preciso nem explicar, né? Se você já viu que a palavra mundo aqui, cosmos do grego, em vídeos passados, você sabe que não é aí que tá. Eu só tô lendo o que... Você tá lendo o que tá escrito? Desonesto. Como é que salva o mundo se o mundo já é do maligno, o mundo vai ser condenado? O mundo não o conheceu. E aí? Mundo aqui, amigo, eleitos. Tá? Quando fala mundo aqui, judeus e gentios. Eleitos entre judeus e gentios. É isso que significa mundo aqui. Simples. Porque não é o salvador do mundo, o mundo vai ser condenado. O mundo já é do maligno. Então entenda. Tá? Esse aqui são os que creem que estão no mundo. Não é o sistema mundano. Não é todo mundo sem exceção. Compreendeu? Simples, base. Isso é regra de português, cara. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Está aqui a própria passagem que fala: o profeta não tem honra na sua própria terra, cara. Tá? Ele não é muito ouvido. Por isso que é difícil você pregar para seu pai, para sua mãe, para algum familiar. Eles não ouvem você. O profeta não é honrado na sua própria terra, cara. Tem que vir alguém de fora. Então o Messias fazia essas viagens e pregava. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ou seja, a gente já viu isso aqui. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Um oficial do rei. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Olha a fé desse cara. Então o Messias disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Olha só. O Messias aqui, ele estava jogando verde, basicamente. Porventura, se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Olha o que o verso 49 diz. Rogou-lhe o oficial. Vê, irmão, esse oficial aqui, ó,
Ele era oficial do rei. O filho dele estava doente em Cafarnaum. Sabe o que esse oficial disse? Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Olha só. Por quê? Porque esse oficial depositou fé no Messias. O homem creu na palavra e partiu. 51. Peraí, 51. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Meu irmão, o Messias aqui fazendo milagres, né, de cura e atingindo várias pessoas. Já era aqui o trabalho de evangelização. Foi este o segundo sinal que fez o Messias depois de vir da Judéia para a Galiléia. Muito interessante. Então, isso aqui serviu para testemunho e para atingir mais pessoas, para que a expansão também do Evangelho fosse maior. O próximo capítulo será o capítulo 5. Deixa o like nesse vídeo. Playlist completa, primeiro comentário fixado no topo. Compartilhe, me siga nas redes. @Romulo Malasquini no Instagram e Telegram. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.